A interface do Word 2007. Como dissemos anteriormente, o Microsoft Word é um poderoso processador de textos, podendo ser utilizado para a criação dos mais diversos documentos, como cartas, currículos, trabalhos escolares, etc. Assim que você abri-lo, verá alguns elementos que também já foram mostrados, como por exemplo a faixa de opções. O centro da página representa a página de seu documento. Essa página equivale a uma folha de papel em uma máquina de escrever. Todo o texto que for digitado será mostrado aqui. Do lado direito você verá a barra de rolagem, que serve para visualizar toda a página quando você a arrastar. Clique nesse botão em sua parte superior para exibir ou ocultar as réguas do Word. Essas réguas servem de referência, além de exibirem os limites do documento. Na parte inferior direita você verá o controle de ampliação do documento. Clique nesse botão e a visualização será reduzida em 10% a cada clique. Esse outro botão serve para você ampliar a sua visualização em 10%. Adicionalmente, você poderá arrastar esse controle para ampliar ou reduzir a visualização. Note que somente uma página é exibida. Para inserir uma página adicional, clique na guia Inserir e escolha Página em branco. Durante este curso, veremos mais sobre a criação e edição de textos no Word 2007. Criando um novo documento, salvando e abrindo documentos. Assim que o Word 2007 é iniciado, um documento em branco é criado automaticamente. Se você precisar de um novo documento, clique no botão do Office na parte superior esquerda e escolha Novo. Esta janela surgirá. Você verá diversos modelos de documentos na lista do lado esquerdo da janela. No módulo C desta parte do curso, veremos como utilizar modelos. Clique em branco e recentes. Selecione Documento em branco e clique em Criar. O novo documento é exibido na tela do programa pronto para ser usado. Lembre-se que você poderá trabalhar com diversos documentos ao mesmo tempo. Para salvar seu trabalho em disco para continuar a trabalhar com ele ou simplesmente para arquivá-lo, clique no botão do Office novamente. Clique em Salvar como e surgirão outras opções. A opção Documento do Word salvará seu documento com o novo formato do Word, porém este é incompatível com as versões anteriores do Word. Se você pretende distribuir ou disponibilizar seu documento para outras pessoas que não possuam a versão 2007 do programa instalada em seus computadores, use a opção Documento do Word 97/2003. Essa opção salvará seu documento no formato das versões anteriores. Como exemplo, vamos usar a primeira opção. Esta caixa de diálogo surgirá. Escolha nesta lista o drive desejado. Selecione neste campo a pasta que pretende gravar seu trabalho e digite neste campo um nome para ele. Em seguida, clique em Salvar. Note que o nome que você escolheu é exibido na parte superior da janela do Word. Para abrir um documento salvo, clique no botão do Office. Esta lista exibirá os documentos recentes que foram salvos. Se o documento que você deseja abrir estiver na lista, simplesmente clique sobre ele. Se não estiver, clique na opção Abrir do menu. A caixa de diálogo Abrir surgirá. Serão exibidos os documentos que poderão ser carregados no Word. Use esta lista e este campo para selecionar outro drive ou pasta. Clique sobre o documento desejado e em Abrir da caixa de diálogo. Em seguida, o documento será aberto na digitando e editando textos. Quando você cria um novo documento no Word, surgirá uma pequena linha vertical na parte superior esquerda da página. Esta linha chama-se cursor e representa o foco de entrada para o texto que será digitado. Use o teclado de seu computador para digitar algum texto. Note que, conforme você vai digitando, o cursor vai se movendo, mantendo-se sempre do lado direito do texto. O Word mudará de linha automaticamente conforme você vai digitando o texto. Se você quiser mudar de linha para iniciar um novo parágrafo, por exemplo, pressione a tecla Enter de seu teclado. Cada vez que você pressiona Enter, uma nova linha é iniciada. Para mover o cursor, use as teclas das setas de seu teclado. Você também poderá clicar com o mouse na posição desejada. Para apagar um ou mais caracteres de seu texto, posicione-o à direita do caractere que será apagado e pressione a tecla Backspace. Cada vez que você pressiona a tecla Backspace, um caractere é apagado. Para acrescentar caracteres, posicione o cursor no local desejado e digite o texto.
Para apagar uma palavra ou grupo de palavras, posicione o cursor do mouse sobre o início ou final da palavra e arraste-o. Após tê-lo selecionado, pressione Backspace para apagá-lo, ou simplesmente digite outro texto para substituí-lo. Com o auxílio do mouse, você poderá selecionar uma letra, palavra ou parágrafo, ou mesmo todo o texto. Para selecionar letras ou palavras usando o teclado, posicione o cursor do mouse do lado esquerdo do início da seleção. Segure a tecla Shift pressionada e vá apertando a tecla da seta para a direita, sem soltar a tecla Shift. Ainda com a tecla Shift pressionada, aperte algumas vezes a tecla da seta para a esquerda e veja que a seleção é removida. Para remover qualquer seleção de texto, clique em outro local de seu documento. Um recurso muito útil do Word é a sua capacidade de desfazer e refazer operações. Vamos supor que você apagou uma palavra ou frase e deseja desfazer a exclusão. Clique sobre o botão Desfazer da parte superior esquerda da tela ou pressione a combinação das teclas Ctrl Z para desfazer a última operação. O Word possui ainda a função Refazer, que permite cancelar o último comando desfazer aplicado. Clique sobre a opção Refazer na parte superior esquerda da tela para cancelar o comando Desfazer. Esses comandos podem ser utilizados em qualquer operação de digitação do Word. O Word também possui recursos que permitem copiar, recortar e colar textos, economizando o tempo de digitação. Para copiar letras ou palavras, você deve selecioná-las primeiro. Arraste o cursor sobre a parte do texto que deverá ser copiada. Clique na guia Início e em Copiar. Você também poderá usar as teclas de atalho Ctrl C. Posicione o cursor do mouse no local onde a cópia do texto deverá ser colada. Clique novamente na guia Início e em Colar, ou use as teclas de atalho Ctrl V. Note que uma cópia da seleção é colada no local desejado. Se você deseja simplesmente mover a parte selecionada para outro local do documento, clique em Início e em Recortar. Note que desta vez o texto selecionado foi removido. Agora posicione o cursor sobre o novo local e escolha a opção Colar da guia Início, ou simplesmente pressione Ctrl V para colá-lo na nova posição. Existe ainda outra maneira de mover uma parte do texto para outro local. Selecione-a, posicione o cursor do mouse sobre a parte selecionada e arraste o mouse para outro local. Para copiar rapidamente uma palavra ou frase, selecione-a, posicione o mouse sobre a seleção, segure a tecla Ctrl pressionada e arraste o mouse para o novo local. Agora você tem uma cópia exata da parte do texto previamente selecionada. Imprimindo um documento. Depois de digitar e salvar seu trabalho, provavelmente você desejará imprimi-lo em papel. Para imprimir um documento, clique sobre o botão do Office e sobre Imprimir. Nesta parte do menu surgirão três opções. A primeira permite escolher diversas opções de impressão, como impressora e número de cópias, entre outras. A segunda imprimirá seu trabalho diretamente na impressora padrão, sem exibir a janela de opções. A terceira exibirá uma visualização da impressão. Escolha a primeira opção e surgirá esta caixa de diálogo. Esta lista serve para você escolher a impressora que será usada. Aqui você pode escolher quais páginas serão impressas. Selecionando esta opção, você imprimirá todas as páginas do documento atual. Essa opção permite a impressão somente da página atual. Esta opção, quando selecionada, permite que você escolha quais páginas serão impressas. Aqui você escolhe o número de cópias. Esta lista permite que você escolha se serão impressas as páginas pares, ímpares ou todas as páginas. Clique em OK para imprimir o documento. Configurando a página. Antes ou durante a edição de um documento, você poderá configurar suas páginas, incluindo a orientação e tamanho do papel. Clique na guia Layout da página. Para ajustar a orientação do papel, escolha Retrato ou Paisagem. Para ajustar o tamanho do papel, clique nesta opção e escolha o desejado nesta lista. Clique em Colunas e serão exibidas as opções de divisão de colunas do documento. Clicando em Margens, serão exibidas as opções das margens superior, inferior, direita e esquerda. Clique em Margens Personalizadas e será exibida esta caixa de diálogo.
Por meio desta caixa você poderá configurar não somente as margens com valores personalizados, como também ajustar outras opções, como orientação do papel, seu formato, etc. Esta lista serve para você controlar a paginação do documento, espelhando-as ou dispondo-as como num livro. Clique sobre as opções desta lista para ver uma amostra da paginação neste campo. Clique em Normal para retornar a paginação para o modo padrão. Esta lista serve para você determinar se as alterações serão aplicadas em todo o documento ou somente desta página em diante. Clique em OK para aplicar as alterações ou em Cancelar para não aplicar. O botão Quebras permite o controle das quebras de páginas e de seções. Cada uma das opções traz um breve resumo sobre a sua função. A opção Marca d'água permite a colocação de um texto ou imagem no fundo do documento. Os textos padrões podem ser escolhidos nesta lista. Clique em Personalizar marca d'água. Clicando nessa opção, você poderá escolher uma imagem que será usada como marca d'água. Esta opção permite a colocação de um texto personalizado no fundo de seu documento. O restante das opções configuram outros itens mais avançados da página de um documento do Word. Formatando fontes e alinhando textos. No Word você poderá formatar com facilidade as fontes de letras utilizadas em um documento. Digite um texto qualquer em seu documento e selecione uma parte dele. Clique na aba Início. Você poderá escolher o tipo da fonte clicando nesta lista. Note que são exibidas todas as fontes instaladas em seu computador, com as amostras de seu tipo. Clique sobre a fonte desejada para alterar a fonte do texto selecionado. Para alterar o tamanho da fonte, escolha outro nesta lista. Use esse botão para aplicar os estilos negrito, itálico e sublinhado ao texto selecionado. Para remover o estilo aplicado, clique no mesmo botão. Lembre-se que você pode aplicar a combinação de qualquer um desses três estilos em um texto selecionado. O estilo taxado traçará uma linha no centro do texto e as opções subscrito e sobrescrito mudarão o alinhamento vertical do texto selecionado. Clique no botão maiúsculas e minúsculas e será exibido este menu com essas opções. Se você clicar nesse botão, o tamanho do texto será aumentado e neste outro será reduzido. Clique nesse botão para limpar a formatação aplicada ao texto. Clique neste botão para realçar o texto selecionado, como se estivesse marcado com um marca-texto. Clicando na seta ao seu lado, serão exibidas as opções de cores para o efeito. Clique na seta ao lado deste botão e você poderá escolher uma cor para o texto selecionado. Além de formatar a aparência das fontes de letra de um documento, o Word também permite que você alinhe o texto de uma linha, parágrafo ou de todo o documento. Por padrão, as linhas de texto são alinhadas à esquerda da página. Para centralizar uma linha de texto, posicione o cursor sobre ela e clique no botão Centralizar. Para alinhá-lo para a direita, clique sobre o botão de mesmo nome. Para retornar o alinhamento para a esquerda, clique neste botão. Se você tem um parágrafo de texto e deseja justificar o alinhamento, ou seja, alinhar o parágrafo à direita e à esquerda distribuindo seus caracteres, selecione-o e clique no botão Justificar. Formatando parágrafos e configurando tabulações. No Word é possível formatar parágrafos de diversas formas. Selecione o parágrafo que você deseja formatar. Clique na guia Início se esta estiver escondida. Por meio do botão Espaçamento entre linhas do grupo Parágrafo, você poderá escolher um espaçamento pré-definido. Clique em Opções de espaçamento de linhas, e esta caixa de diálogo surgirá. Este campo mostrará a aparência do texto. No campo geral, você poderá escolher o alinhamento e o nível do parágrafo, se este for um subtópico. Esses campos são usados para você controlar os recuos esquerdo e direito do parágrafo. Aqui você pode configurar os espaçamentos anteriores e posteriores ao parágrafo selecionado. Aqui você controla o espaçamento entre linhas do parágrafo. Para acessar as opções de tabulação, clique no botão de mesmo nome nesta caixa. Tabulação é o espaço que normalmente deixamos no início de cada parágrafo. No Word, você poderá controlar o espaçamento da tabulação e seu preenchimento. Por padrão, o Word configura o espaçamento da tabulação em 1,25 cm. Se você quer alterar essa medida, digite um novo valor neste campo. Essas opções são usadas para você alinhar a tabulação. Aqui você escolhe como a tabulação será preenchida.
Clique em OK e pressione a tecla Tab para iniciar a tabulação com as especificações que você determinou. Numerando páginas e criando cabeçalhos e rodapés. Eventualmente, você poderá precisar numerar as páginas de um documento que você esteja trabalhando. Para fazê-lo, clique na guia Inserir. Clique em Número de página e sobre Início da página. As 3 primeiras opções deste menu servem para inserir números de página simples, sem formatação, na parte superior da página. O restante das opções aplicará números de páginas em estilos diversos que podem ser escolhidos de acordo com sua amostra. Se você quiser inserir números de páginas na parte inferior da página, escolha uma das opções de Final da página. Você também poderá inserir números nas margens da página por meio dessas opções. Clique em Formatar números de página. Essa caixa de diálogo serve para você escolher o formato dos números. Se você ativar essa opção, poderá incluir o número do capítulo na numeração das páginas. Você também poderá escolher o número que iniciará a contagem das páginas. Clique em OK para aplicar as configurações. Para remover os números das páginas, clique na opção de mesmo nome. Adicionalmente, você poderá adicionar cabeçalhos e rodapés em todas as páginas de seu documento. Clique no botão Cabeçalhos e escolha um dos estilos por meio dessas opções. Assim que você escolher um dos modelos, o Word o aplicará a seu documento. Edite o texto do cabeçalho conforme desejado, incluindo fonte e estilo. Quando terminar, pressione a tecla ESC de seu teclado. Volte para a guia Inserir. A qualquer momento, se você quiser editar o cabeçalho, clique nessa opção na parte inferior do menu. Para removê-lo, escolha Remover cabeçalho. Para inserir rodapés, clique no botão de mesmo nome. Note que você tem as opções semelhantes à dos cabeçalhos, portanto dispensam nova explicação. Você também poderá editar um cabeçalho e rodapé, dando um clique duplo sobre ele e fazer as modificações que achar necessário. Para retornar ao modo de edição do documento, pressione ESC. Usando e criando estilos. Estilos são conjuntos de formatação de textos que podem ser armazenados e utilizados posteriormente em qualquer documento que você quiser. Você também poderá usar vários estilos pré-definidos. Crie um novo documento, digite um texto qualquer e selecione a parte que deseja formatar. Clique na guia Início. No campo Estilos você encontrará diversos estilos pré-definidos. Clique no botão inferior direito do campo para abrir um menu que exibirá todos os estilos disponíveis. Note que, se você pousar o mouse sobre um dos estilos, poderá visualizar sua aparência no próprio documento que está sendo editado. Para aplicar um estilo, clique sobre o desejado. Estilos são úteis quando você quer aplicar rapidamente formatações de fonte como tipo, tamanho e cor, entre outros. Agora vamos ver como criar e armazenar um estilo novo. Selecione uma parte do texto que estiver formatado. Abra o menu de estilos e escolha Salvar seleção como novo estilo rápido. Digite neste campo um nome para seu estilo e clique em OK. Para aplicá-lo em outra parte do texto, selecione a desejada, abra o menu de estilos e clique sobre o que você criou. Se você quiser remover a formatação de alguma parte do texto, selecione-o e escolha Limpar formatação. Criando e usando modelos de documentos. Muitas vezes precisamos trabalhar com documentos padronizados como os de uma empresa, por exemplo, onde muitos elementos devem seguir uma formatação específica, como cabeçalhos, rodapés e marcas d'água. O Word 2007 possui recursos para que você crie modelos de documentos que manterão os padrões estabelecidos durante sua edição. Dessa forma, você poderá criar um modelo padrão de documento e abri-lo como novo documento cada vez que precisar dele. Crie um novo documento, adicione um cabeçalho e um rodapé conforme já mostramos neste curso. Se você quiser, poderá acrescentar um texto ou uma imagem como marca d'água no fundo da página. Esse procedimento também já foi mostrado neste curso. Agora você deverá salvá-lo em disco para usá-lo como novo documento. Clique no botão do Office e escolha Salvar como. Clique em Modelo do Word e surgirá esta caixa de diálogo. Escolha o Drive, a pasta de destino, e digite o nome para o modelo neste campo. Em seguida, clique em Salvar. Agora vamos ver como utilizá-lo em um documento novo. Clique novamente no botão do Office e sobre a opção Novo.
Escolha Novo com base em documento existente. Escolha o modelo salvo por meio desta caixa de diálogo e clique em Criar Novo. Agora você poderá digitar seu texto usando o documento personalizado. Usando marcadores. Marcadores de texto são usados para organizar visualmente uma lista. Crie um documento novo e adicione uma lista qualquer com subitens pressionando Enter para separar um item do outro. Selecione toda a lista e clique na guia Início. Em seguida, clique sobre a seta do lado direito do botão Marcadores na faixa de opções do Word. Escolha nesta lista um dos estilos de marcadores disponíveis para aplicá-los ao texto selecionado. Para destacar os subitens, selecione-os e clique sobre o botão Aumentar Recuo. Se os subitens tiverem mais subitens, selecione-os e clique sobre o botão Aumentar Recuo novamente. Para retornar um subitem um nível acima, selecione-os e clique no botão Diminuir Recuo. Para remover os marcadores, selecione-os e clique no botão Marcadores novamente. Adicionalmente, você poderá incluir numeração a uma lista. Selecione-a e clique no botão de mesmo nome na faixa de opções do Word. Escolha por meio deste menu o estilo da numeração para aplicá-la ao texto. Vamos ver na próxima aula como criar tabelas no Word. Criando tabelas. Você encontrará no Word diversos recursos para a criação de tabelas. Para criar uma tabela, posicione o cursor no local desejado. Clique sobre a guia Inserir e sobre o botão Tabela. Surgirá esta grade. Por meio dela, você poderá escolher o número de colunas e linhas que a sua tabela terá. Note que a tabela é exibida conforme você vai movendo o mouse sobre as células. Dê um clique e a tabela é criada. Posicione o cursor do Word abaixo da tabela e clique no mesmo botão. Vamos ver outro modo de criação de uma tabela. Escolha Inserir Tabela. Surgirá a caixa de diálogo de mesmo nome. Insira neste campo o número de colunas que sua tabela terá. Insira neste outro o número de linhas desejado. Lembre-se que, mesmo depois de pronta, você poderá alterar o número de linhas e colunas de sua tabela. Deixe marcada a opção Largura de coluna fixa com o valor automático. Clique em OK. Agora basta preencher os campos com os dados desejados. Clique sobre o primeiro campo e digite o cabeçalho. Pressione a tecla Tab e o cursor se moverá para a segunda coluna. Preencha-a e pressione a tecla Tab novamente. Você poderá formatar a fonte de uma letra normalmente dentro de cada uma das células da tabela. Além disso, você poderá criar tabelas mais elegantes usando o recurso de estilos de tabelas do Word. Clique sobre uma das tabelas e sobre a guia Design. Clique na seta ao lado do campo Estilos de tabela e escolha um dos estilos disponíveis por meio dessas opções. Depois de formatada, você poderá alterar as dimensões das células de uma tabela com o auxílio do mouse. Para alterar a largura de uma coluna, posicione o cursor do mouse sobre uma das linhas verticais da tabela e arraste-a. Para alterar a altura de uma linha, posicione o cursor do mouse sobre uma das linhas horizontais e arraste-a. O Word Art. O Word Art é um recurso do Word que permite aplicar rapidamente efeitos especiais em textos. Para acessar esse recurso, clique na guia Inserir. Clique no botão Word Art e serão exibidos diversos efeitos. Clique sobre um deles e surgirá esta caixa de diálogo. Digite o texto desejado neste campo. Você poderá escolher a fonte, tamanho e estilo por meio dessas opções. Em seguida, clique em OK para aplicar o efeito. Para alterar seu tamanho, selecione-o na página e arraste um dos manipuladores para dentro ou para fora do texto. Note que, por meio da faixa de opções, você poderá alterar diversas configurações da Word Art selecionada. Vamos ver na próxima aula como inserir figuras em seu documento. Inserindo figuras de arquivos. É muito provável que, em alguns trabalhos, você necessite inserir em seu documento imagens ou desenhos criados em outros programas, fotos tiradas por sua câmera digital ou imagens gravadas da internet, por exemplo.
Para inserir uma figura de um arquivo, posicione o cursor do Word no local desejado e clique na guia Inserir. Em seguida, clique em Imagem. Na caixa de diálogo que surge, escolha o drive onde sua figura está por meio desta lista. Escolha a pasta e o arquivo neste campo. Clique sobre a imagem desejada e em Inserir. A figura escolhida é colocada no local do cursor. Para alterar seu tamanho, selecione-a e arraste um dos seus manipuladores para dentro ou para fora da figura. Clique na guia Formatar e a faixa de opções do Word exibirá diversos estilos que poderão ser aplicados à imagem selecionada. Além disso, você poderá alterar a forma da imagem por meio deste menu. Você também poderá acrescentar uma moldura à imagem por meio deste outro menu e efeitos especiais por meio deste outro. Uma imagem também poderá ser alinhada usando os botões de alinhamento do Word. Vamos ver na próxima aula as ferramentas de desenho do Word. As ferramentas de desenho do Word. Além do Word Art já mostrado anteriormente e das imagens que podem ser importadas para o Word, você também poderá inserir elementos de desenho em seus documentos. Clique sobre a guia Inserir. Clique no botão Formas e serão exibidas diversas formas pré-definidas divididas em categorias. Para inserir uma delas, clique sobre a desejada e arraste o cursor sobre a página. Quando você soltar o botão do mouse, serão exibidos os manipuladores de transformação do desenho. Use-os para alterar seu tamanho, posição e ângulo. A faixa de opções exibirá diversas opções para alterar seu estilo, contorno, preenchimento e aplicar outros efeitos como sombreamento e efeitos 3D. Para excluir um desenho, selecione-o na página e pressione Delete de seu teclado. Vamos ver na próxima aula as opções de autocorreção e de capitulação de parágrafos.